Olá, eu sou o Ricardo Marques e essa é uma videoaula sobre o cheque pré-datado. Olá, meus amigos. Como anunciado na abertura do vídeo, esta é uma videoaula na qual trataremos sobre um assunto que tem gerado muitas discussões, muitas dúvidas, muitas polêmicas, apesar de ser um tema relativamente simples, que é o cheque pré-datado, também chamado pela doutrina de cheque pós-datado. Bom, cheque pré-datado é aquele título de crédito dessa natureza, né, um cheque, no qual o emitente, o devedor, ele lança como data de emissão uma data futura e não a data da efetiva criação do título. Ou então o emitente até coloca a data real, mas ele pede ao seu credor, pede ao beneficiário do cheque, que espere alguns dias para apresentá-lo ao banco. É uma prática muito comum no Brasil e que veio a ser chamada, né, de cheque pré-datado, mas a doutrina costuma criticar essa terminologia e prefere dizer cheque pós-datado, uma vez que ele menciona ali, em uma das suas modalidades, uma data futura. Bom, essa questão terminológica não é objeto dessa aula de hoje, então eu vou deixá-la de lado. Basta a gente saber aqui nesse momento que são duas expressões que se referem à mesma situação. Um título de crédito no qual o seu emitente pede ao seu credor que espere alguns dias para levar ao banco. E muita gente pergunta sobre as consequências jurídicas para a hipótese deste beneficiário levar o cheque ao banco antes da data combinada. Se o beneficiário pode ser punido por isso, ele pode ser obrigado a reparar o emitente do cheque, ou mesmo se o banco pode ser responsabilizado por algum prejuízo. Bom, para a gente responder essa pergunta, é preciso relembrarmos algumas noções mais básicas ainda sobre o cheque. A começar pelo seu próprio conceito, pela sua própria natureza jurídica. O cheque é um título de crédito caracterizado por ser uma ordem de pagamento à vista. Uma ordem de pagamento necessariamente dirigida ao banco, uma vez que o cheque, na sua criação, envolve uma relação triangular. O emitente, que tem que ser um cliente de um banco, o beneficiário, a pessoa a quem o cheque é destinado, e o banco que recebe a ordem de pagamento do emitente. Por isso ele deve ser um cliente de uma instituição financeira, porque quem receberá essa ordem de pagamento será exatamente esse banco com quem ele tem um contrato de conta corrente. Muito bem, então o cheque ele é criado, qualquer motivo lícito é suficiente para que um cheque possa ser emitido, né? Não há uma conexão a uma causa jurídica específica, basta que, como eu disse, seja uma causa lícita, e o emitente, então, ele tem um dinheiro depositado na sua conta corrente, ele pode, então, emitir um cheque em benefício de uma terceira pessoa, e nesse cheque ele ordena ao seu banco que pague àquela pessoa a quantia ali referida. E tão logo a pessoa, o beneficiário, leve esse cheque ao banco, apresente o cheque ao banco, ele deve ser pago caso o emitente tenha fundos na sua conta corrente. Daí então, né, dizer-se que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Tão logo o banco tenha acesso ao cheque, tão logo o cheque ele seja apresentado, é obrigação do banco, havendo fundos na conta corrente do emitente, é bom que se ressalte isso, é necessário que o banco faça o pagamento. Pois bem, e aí, como adiantado, como eu adiantei, ao longo dos anos se consagrou no Brasil uma prática comercial de pessoas celebrarem contratos, negócios jurídicos vários, que levam à emissão, que ensejam a emissão de um cheque, mas a pessoa solicita ao seu credor que não vá ao banco imediatamente, que espere até o mês que vem, que espere 40 dias, seja o que for. Essa prática foi tão rotineira que mesmo alguns comerciantes, eles oferecem isso aos seus clientes. Venha comprar comigo e você pode me dar cheques que eu só vou apresentar daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias. Porém, nem todos comerciantes, nem todos credores cumprem esse compromisso. Alguns por esquecimento, alguns por má intenção mesmo, recebe o cheque
após se comprometer a esperar alguns dias, recebe do cliente, mas leva ao banco muito antes disso. E esse pagamento antecipado, ou essa apresentação antecipada, costuma gerar problemas ao emitente do cheque, porque, na melhor das hipóteses, ele não estava esperando que aquela quantia de dinheiro saísse da sua conta naquela data, né? Ou então, numa situação mais extremada, a pessoa não tinha naquela data a quantia na sua conta corrente, ele imaginava que o cheque seria apresentado dali tantos dias, então ele se programou para depositar dinheiro, para completar um saldo na sua conta para dali tantos dias, mas o cheque sendo antecipado, ele o pega desguarnecido e a conta sem o saldo suficiente e o pagamento do cheque, então, é recusado. O que, todos sabem, causa uma série de problemas de ordem creditícia ao emitente. Então, esses devedores, essas pessoas que emitiam cheque, resignadas, indignadas e com razão com aquela quebra do compromisso, buscavam a responsabilização tanto do banco ou quanto da pessoa que fez a apresentação antecipada. Com relação ao banco, os emitentes costumam argumentar que o banco deveria ter percebido que no cheque havia uma data futura ou havia uma referência a uma apresentação futura. E com relação à pessoa que recebeu o título de crédito, o argumento é de que ela assumiu o compromisso de esperar alguns dias e esse compromisso foi quebrado. Muito bem, e aí esses acontecimentos se repetem ainda hoje, né, na prática comercial, e normalmente quando o emitente ele busca a responsabilização do banco, essa responsabilização não é bem sucedida. Isso não é à toa, os tribunais não têm admitido, não têm acolhido pedidos de indenização contra os bancos pelo pagamento de um cheque pré-datado ou pós-datado, porque a lei do cheque é expressa em dizer que o cheque tem que ser pago pelo banco. O artigo 32 da lei do cheque, que é a lei 7357, dispõe expressamente, reafirma que o cheque deve ser pago à vista. Tão logo ele seja apresentado ao banco, o banco deve fazer o pagamento, se houver dinheiro, se houver fundos na conta do emitente. E o artigo 32 vai mais além. Ele menciona que qualquer referência, qualquer informação que seja escrita no cheque, que tente tirar dele essa característica de pagamento à vista, deve ser considerada não escrita pelo banco. O parágrafo único do artigo 32 ainda entra no tema da data de emissão. Ainda fala especificamente de que se for colocado no cheque uma data de emissão futura, e mesmo assim, mesmo antes dessa data, o cheque for apresentado ao banco, o banco tem que fazer o pagamento, claro, se houver fundos na conta do cliente. Então, meus amigos, quando o banco ele recebe um cheque pré-datado, mesmo o funcionário da instituição verificando que há uma data futura, que há uma referência no cheque, há uma apresentação para dali alguns dias, ainda assim o banco deve fazer o pagamento. Ele é obrigado por lei a fazer isso. E nesse sentido, ele não pode ser responsabilizado por danos causados ao titular da conta. Porque, como a gente bem sabe, quem acaba gerando um dano a alguém no exercício de um dever legal, no regular exercício de um dever legal, não é responsabilizado. Então, por essa razão, é inviável, é inútil tentar buscar junto à instituição financeira uma indenização por um cheque pré-datado apresentado antes da data e que foi efetivamente pago. Porém, sempre que esse assunto vem à tona, muitos contra-argumentam que o STJ, que é a jurisprudência, consagrou o entendimento de que o cheque pré-datado apresentado antes da data combinada gera dano moral ao emitente, né? É um entendimento já bastante consolidado e que chegou a ser, inclusive, sumulado pelo STJ. A súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça trata exatamente disso, né? Então, muitos alunos contra-argumentam, falam, olha, professor, você está dizendo aí que o banco não pode ser responsabilizado, mas e a súmula 370 do STJ? Né? E mais, o artigo 32 da lei do cheque
está dizendo que o cheque apresentado antes da data deve ser pago pelo banco, mas o STJ está dizendo que gera dano moral. Como que essas questões se compatibilizam? Na verdade, meus caros, não há nenhum tipo de incompatibilidade entre o artigo 32, entre as obrigações do banco e entre o entendimento jurisprudencial. A questão é que tanto a lei do cheque, tanto o banco e os tribunais, eles têm tratado da questão, eles partem de pontos de vista diferentes. Né? Quando a jurisprudência, quando o STJ vem e diz que um cheque pré-datado apresentado antes da data gera dano moral ao emitente, esse dano moral tem que ser indenizado, o Superior Tribunal de Justiça não está desconsiderando o artigo 32. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça não está responsabilizando os bancos por esse dano moral. Na verdade, quando a jurisprudência afirma essa responsabilização, não é da instituição financeira, mas sim daquele que apresentou o cheque antes da data combinada. Quando a gente analisa os julgamentos que deram ensejo a essa súmula, a gente percebe que, de fato, a não responsabilidade do banco ela é reafirmada. O banco não tem que indenizar o titular da conta, porque ele não praticou nenhuma ilicitude, e que, de fato, né, a lei do cheque ela permite que esse pagamento seja feito, mas né, ela determina que esse pagamento seja feito. Mas a jurisprudência também leva em consideração que o cheque, ele, uma vez emitido, ele gera uma relação jurídica cambial que, inclusive, é autônoma de outras relações jurídicas, mas ela não anula as outras relações jurídicas. A gente sabe que o título de crédito se rege pelo princípio da autonomia, isto é, ele não é influenciado, ele não é atingido por questões outras fora da relação cambial, mas é bom se lembrar que isso não significa que as relações jurídicas se anulem. A relação jurídica cambial, ela nasce normalmente numa relação jurídica contratual paralela. Alguém emite um cheque, na imensa maioria das situações, porque há um contrato paralelo que levou à necessidade da emissão daquele cheque. O cheque, uma vez emitido, ele gera uma relação jurídica cambial, que segue vida própria, mas a relação jurídica contratual, ela está ali presente. E a jurisprudência, então, leva em conta que quando um credor ele recebe um cheque e ele combina com o emitente que ele irá esperar alguns dias para apresentar aquele cheque ao banco, ele está estabelecendo no contrato original que ele celebrou com esse emitente, que pode ser um contrato verbal, um contrato informal, mas certamente há uma relação contratual entre as partes, o credor está estabelecendo uma cláusula nesse contrato, assumindo o compromisso de aguardar aquele determinado período. Ainda que não houvesse contrato originalmente, este compromisso de aguardar alguns dias para apresentar o cheque, ele tem por si só uma natureza contratual. A gente sabe também que os contratos no direito brasileiro, em regra, não requerem uma formalidade para serem celebrados. A gente pode perfeitamente celebrar um contrato verbal. E a jurisprudência entende que, nestes casos, há, no mínimo, um contrato verbal entre o credor, a pessoa que recebe o cheque, e aquele que o emite. Contrato no qual se estabelece este compromisso, essa obrigação de se esperar aquele prazo combinado. E quando esse credor passa o cheque adiante, antes da data combinada, ou mesmo vai ao banco e apresenta antes do momento do evento ali combinado, ele está quebrando essa cláusula contratual, está então inadimplindo o contrato verbal que foi acertado com o emitente do cheque, e em razão disso ele deve ser responsabilizado pelos danos que ele eventualmente cause ao titular da conta corrente. Nesse caminho, nesse sentido, a jurisprudência considera que um cheque pré-datado que é apresentado antes da data, essa apresentação, ela por si só é suficiente para gerar um abalo moral no emitente do cheque, e abalo moral que deve ser, portanto, indenizado. Não pelo banco, porque ao pagar o cheque apenas exerceu um dever legal, mas por aquela pessoa que era o credor do cheque e não cumpriu o compromisso de aguardar a data combinada. Foi ao banco antes daquele dia especificado, com isso gerou danos morais ao emitente e
deve, portanto, reparar esses danos. Então, é nesse sentido que o STJ e a jurisprudência têm decidido, têm caminhado, e percebam, não anulando a lei do cheque, não anulando a natureza jurídica dele, ao contrário, reafirmando, mas não se esquecendo de que, ao lado da relação jurídica cambial, há uma relação jurídica contratual que deve ser preservada. É nesse sentido também que nós costumamos dizer que o cheque pré-datado é uma figura, é uma prática que, embora não seja proibida pelo direito brasileiro, ela não é reconhecida pela lei do cheque. Ela é ineficaz perante a lei do cheque, embora não seja vedada. Se alguém emitir um cheque, portanto, e acertar a apresentação somente depois de alguns dias, né, contrariando a natureza jurídica de ordem de pagamento à vista, ele não estará praticando nenhum crime, ele não estará praticando nenhuma ilicitude, mas estará criando um documento ineficaz segundo a sua lei de regência. O cheque continuará sendo uma ordem de pagamento à vista. Mas, ao lado dessas questões cambiais, há um compromisso entre emitente e entre credor de que aquele cheque, aquele título, só deve ser apresentado ao banco depois de determinado tempo, e como todo compromisso de natureza contratual deve ser cumprido, né, segundo o princípio da obrigatoriedade, segundo o princípio da boa-fé, segundo o princípio da função social dos contratos, e se não for cumprido, a parte que o violou, a parte inadimplente, terá que reparar os danos eventualmente causados à outra parte, ainda que sejam danos meramente morais. Então, do ponto de vista cambial, o cheque pré-datado, volto a dizer, não é ilegal, mas ele é ineficaz. Pelo menos no que toca ao banco, pelo menos no que toca a uma expectativa do emitente de não ver aquele cheque pago antes daquela data. Digo isso porque há pelo menos um efeito que o cheque pré-datado, ou que a pré-datação do cheque, pode causar naquela relação jurídica cambial. A gente precisa lembrar que o cheque ele tem uma data de prescrição, ou ação de execução do cheque, ela tem uma data de prescrição que é de 6 meses, contados do final da data de apresentação daquele título. E a data de apresentação, ela leva em conta 2 fatores, o local de emissão e o local de pagamento daquele cheque. Se o cheque for emitido na mesma cidade em que ele deve ser pago, o prazo que o credor tem para apresentá-lo ao banco, segundo a lei do cheque, é de 30 dias. Ao final desses 30 dias, começa a correr os 6 meses de prescrição. Esses 30 dias da data de apresentação contam da data lançada no cheque como data de emissão. Se o cheque foi emitido numa cidade diferente daquela no qual ele tem que ser pago, o prazo de apresentação será de 60 dias, ao final dos quais começará a correr o prazo de prescrição. Esses 60 dias também são contados a partir da data lançada no cheque como a data de emissão. Portanto, se você emite um cheque e insere na data de emissão uma data futura, se você emitiu no dia 1º de agosto, por exemplo, e ao invés de colocar lá emissão em 1º de agosto, você coloca 1º de dezembro, por exemplo, a consequência cambial que você acaba criando é postergar a prescrição desse cheque para um período bastante posterior. Ao invés de prazo de apresentação começar a correr de 1º de agosto, que era a data de emissão correta, e depois da data de apresentação a gente contar os 6 meses de prescrição, se você lança no cheque como emissão 1º de dezembro, o prazo de apresentação só começará a correr a partir de 1º de dezembro, e depois do prazo de apresentação começariam a correr os 6 meses de prescrição. Então, quando você emite um cheque com essa data futura, você não tem a segurança de que o banco não pagará o cheque antes daquela data, e mais, o efeito cambial que você estará criando é, na verdade, de aumentar bastante o prazo que o seu credor tem para ajuizar uma eventual ação de execução. Este efeito de prolongamento da data de prescrição, ou adiamento, talvez seja a melhor expressão, esse é reconhecido pelo direito cambial.
porque ele, entre outros princípios, é regido pela literalidade. Um atributo segundo o qual tudo que é lançado num título de crédito é considerado, desde que lícito, né, ele é considerado para definição das obrigações cambiais. Né? Um título de crédito só é regido por aquilo que está literalmente escrito no título, e aquilo que está literalmente escrito no título define as obrigações e os direitos daí decorrentes. Então, se o emitente de um cheque coloca uma data futura, a presunção legal é que este emitente desejou, por vontade própria, aumentar o período de prescrição do seu credor, por uma liberalidade que lhe pertence e que lhe é autorizada. Ok? Eram essas as questões, então, pertinentes sobre o cheque pré-datado. Espero que essa gravação tenha sido esclarecedora e tenha sido útil para os seus estudos e para as suas práticas comerciais e, como sempre, agradeço a audiência de todos. Um abraço. Se você gostou dessa videoaula, inscreva-se no meu canal clicando no link que aparece na tela e você será avisado toda vez que uma nova gravação for postada no nosso canal. Enquanto isso, você pode também clicar no link aqui do lado e acessar as gravações que já foram postadas e estão disponíveis no YouTube. Convido todos vocês também a acessarem o meu blog, no qual eu também republico essas gravações e posto vários artigos e notícias jurídicas, e o link para o blog você encontra na descrição desse vídeo logo aqui abaixo. Como também o link para a fanpage no Facebook, no qual você também encontrará várias notícias jurídicas de grande interesse no direito privado.